a motivação para servir a Deus, a motivação para viver uma vida que agrade a Deus, a motivação que nos empurra para levantarmos a cada dia, sairmos da nossa casa e trabalhar, compartilhar a Cristo, viver, fazer as coisas da família, do dia a dia, trabalho, escola, da igreja. Se você veio nesses últimos domingos da igreja, hoje falamos sobre isso semana passada também, que até vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, e nós temos falado muito nesse sentido, que nós não nos pertencemos. Deus nos criou, foi mencionado aqui pela Adriana, Deus nos criou. Lá no papai e mamãe, é verdade, papai e mamãe. Deus criou o homem, a mulher, macho e fêmea, fez o sexo para a harmonia do casal, para trazer do homem e da mulher, para uma maneira melhor de comunicação e para a reprodução. Não é só para a reprodução, algumas religiões falam isso aí, mas foi Deus que fez o homem e a mulher e criou dessa maneira. Então, quando nasce um bebê, é lógico que teve ali o papel do homem e da mulher, mas se não tiver Deus para dar vida, já tentaram fazer aí no laboratório, mas a vida é dom de Deus, é presente. E aí então você foi criado por Deus, e você também, se você entregou a vida a Cristo, você foi salvo, você foi comprado por um preço que é o sangue de Cristo, a vida de Deus. E aí o texto, a Bíblia vem falando sobre isso. Olha, nós somos seres humanos, temos um corpo, temos uma vida, temos um trabalho, temos uma família, temos uma quantidade de dinheiro, temos uma quantidade de tempo, temos uma quantidade de tesouros, é 3 T's, né? Tempo, talentos, que é presentes que você recebe, dons, obrigado. Eu vou dar 2 galardões do céu, tá bom? Quando der um copo de água para aqueles pequenininhos, eu sou bem pequenininho, de maneira nenhuma de ficar sem o galardão, o prêmio. E os tesouros, o dinheiro que nós temos, mas tudo é de Deus, Ele nos dá. E aí então agora nós temos que viver a nossa vida como mordomos. O que é o mordomo? É aquele que primeiro entende, olha, eu sirvo a um Senhor, e no nosso caso é Cristo, amém? Ele é dono de tudo, inclusive da minha vida, e de tudo que eu tenho e sou. E agora eu vou ter que tomar conta, o mordomo é aquele que toma conta, é aquele que administra. Vamos falar isso no bastante, um mês de mordomia. E aí eu tenho que administrar o que é de Deus. Eu sou de Deus, eu tenho que me administrar, porque eu não sou mais meu, eu sou de Deus. A minha família não é minha, é de Deus, e eu tenho que administrar, porque é de Deus, Ele me incumbiu para cuidar dela. O meu tempo não é meu, é de Deus. O seu tempo não é seu, é de Deus. Se você entendesse isso, nós não teríamos tanto problema para ter um coral com mais gente. Porque tem gente que não vem no coral, não é porque não sabe cantar, é porque ele está usando o tempo dele em outra coisa, em outra situação, que ele tem. Ele pode ter, não vem usar a palavra direito, ele pode fazer as outras coisas, mas ele teria que pensar, será que eu posso usar esse tempo dessa maneira, ou eu posso usar esse tempo cantando louvores a Deus, e fazer uma apresentação bonita, na época do Natal, onde vamos convidar gente para assistir e que talvez se encontre Jesus através de você lá cantando, e você não vai perder o maravilha, porque Deus te usou. Mas às vezes a gente não entende que o tempo não é meu, é de Deus, e aí eu uso o tempo de outra maneira, eu vou fazer outras coisas. A mesma coisa, então
vida era a vida depois que você aceitou a Cristo, é uma vida de servir a Deus. Fala, puxa, pastor, me enganaram, porque quando pregaram para mim, não falaram isso. E tem muita igreja que não está falando mesmo. Ele fala, venha para Jesus, vai ser tudo mar de rosa. Venha para Jesus, os seus problemas serão solucionados. Venha para Jesus e será curado sempre. Venha para Jesus e ficará rico. Deus cura, Deus dá prosperidade, Deus perdoa, salva, mas a Bíblia não prega o Evangelho só assim. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, no mundo tereis inimigos, no mundo tereis problemas, mas tem um bom ânimo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, servir a Cristo não é só uma obra que você faz na igreja. Servir a Cristo é se você é salvo. E agora, se você é salvo, o que você faz com a sua vida? Deu para entender? Então, comigo. Se você foi embora hoje com isso aí na mente, já ganhei comigo, tá bom? Hoje eu já até arrumei a cara lá na minha casa. Então, eu já vim aqui, trabalhei um pouquinho, fiz um café da manhã, falei com muita gente, fiz uma reunião, trabalhei algumas coisas em casa. Mas o mais importante para mim hoje é que se você sair daqui entendendo que você foi criado por Deus, salvo por Deus, e que agora você não é mais seu, e que tudo que você é, tem ou faz ou ganha, ou o seu tempo, ou o seu corpo, a sua família, tudo, você é um administrador, um mordomo. E tem outro dono, que é Deus, Ele é o Senhor. Senhor quer dizer dono. Leia Salmo 24. O Senhor é a terra, é tudo que tem. Eu estou na terra. Quem está no planeta? Quem está na terra, diga amém. Amém. Tudo que se move, você se move, você respira. Quer você crê, você não crê, você é do Senhor. Agora, uma coisa é ser do Senhor por criação, outra coisa é ser do Senhor por salvação, e a outra coisa é ser do Senhor quando você fala assim, como nós cantamos, eu me rendo aos seus pés. E a minha vida está aqui. Não quer dizer que a vida vai ser chata, não quer dizer que agora você vai ser Deus falou, agora eu te peguei, agora você vai sofrer na minha mão, como Deus carrasco, agora você se rendeu, agora você rendeu nas minhas mãos, agora você vai ver, te peguei. Não, esse não é o nosso Deus, não. Nosso Deus é um Deus de amor. É o Deus que Jeremias diz, eu tenho planos para você, planos bons, planos maravilhosos. Os meus planos e os meus pensamentos são mais excelentes que os seus. Você não, todo mundo pensa coisa boa na vida, né? Eu quero me estar aqui, os meus planos são melhores. E se ele diz, agora, para isso nós temos que entender o seguinte: 3 pontos bem simples em 2 Coríntios 5, versículo 11 em diante. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens, contudo, já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas nos concedendo a oportunidade de nos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para que se orgulhem das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é também por vós que não perdemos. O que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se morreu por todos, logo todos morreram. Depois ele vai falar no versículo 17: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, todas as guerras já passaram, se fez novo, mas essas coisas procedem de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, o reconciliamento consigo mesmo com o não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, por causa disso,
Somos o quê? Embaixadores de Cristo, como Deus nos pode exortar e dar um entendimento, ficando-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse texto, irmãos, está no contexto de que Paulo ele está defendendo o serviço dele como sendo um apóstolo, um líder. As pessoas não acreditavam que Paulo era um servo de Deus. Por quê? Paulo, ele era chamado antes de converter de Saulo. E ele era um líder religioso judaico. E ele era contra os cristãos. E ele pegou uma carta dos líderes para perseguir a igreja, mandar prender e mandar matar. E aí, no caminho de Damasco, ele teve uma visão de Cristo. E ele se converteu. Foi salvo. E aí, por isso que ele pode escrever isso aqui, ó. Se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova. E as coisas velhas, e tudo se fez. Por quê? Ele que era um líder religioso, mas perseguia os cristãos, mandava prender, mandava matar, ele se converteu. E aí ele começou a servir a Cristo. E aí ele começou a pregar o Evangelho. E aí ele começou a plantar a igreja. E ele começou a fazer viagens missionárias. Começou a escrever grande parte do Novo Testamento. E aí mas o povo fala, você, eu estou com medo de você mandava prender os crentes. Você perseguia, você não conviveu com Jesus. Você não conviveu com Jesus. Você não andou com ele, com Pedro, com João, com Tiago, com Bartolomeu, com Filipe, com Judas. Não, você não é um apóstolo, você não é um pastor, você não é um líder. E aí então ele escreve se defendendo. E aí então ele dá um texto interessante, no capítulo 5, 1 ao 10, vai falar sobre estando ausente nesse corpo, que é morrer, ou estando presente, estando nessa vida. Ele fala o importante é servir a Deus, ou ausente, estando com Cristo, ou presente, estando nessa vida. E aí ele fala que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Veja o versículo 10. O versículo 9 diz assim: olha, por isso nós nos esforçamos para o quê? Agradá-lo, agradar a Deus. Quer no corpo, quer fora dele, corpo. Pois é necessário que todos, versículo 10, sejamos o quê? Apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fizer, que tenha feito por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Em outras palavras, quando a pessoa morre, se ela é salva por Cristo, presta atenção aqui, gente, isso aqui é teologia. Se a pessoa morre, ela aceitou a Cristo, ela vai, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os que estiverem mortos, os vivos serão arrebatados, nós vamos para o céu, terá uma grande festa, que é a união da igreja com Cristo, a corpo do Cordeiro. E aí, na eternidade, não sei quando, Deus vai chamar a gente lá. Leli, Sebastião, Leli, vai tudo de cada vez, Leli. Aí vai ver o que você praticou, bem ou mal. Não vai ter nada a ver se você é salvo ou não, já está lá, está salvo, graças a Deus. Ozi, talvez Ozi, vem cá, Ozi, vamos ver aqui o que você fez, o que você praticou de bem e de mal, com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu tesouro, com a minha vida, com a minha família, com tudo. Entendeu? Lembra lá da introdução da mensagem? O que você fez de bem e de mal? Não tem nada a ver com a salvação, já está salvo pelo sangue do Cordeiro. E aí o tribunal de Cristo, irmãos, é igual o pódio da Fórmula 1. A gente não assiste mais, mas você não. Poucos assistem, né? Só tem o Barrichello, chega a sentar no final, então quase ninguém assiste. Mas o tribunal de Cristo é o pódio, não vai ser julgado. O que você fez e condenado? Não, é só o pódio. Você fez, você usou bem o seu corpo, o seu bem, os seus talentos, o seu dinheiro. Você serviu a Deus pensando dessa maneira, Ele é o Senhor. Você serviu a Deus, foi um bom mordomo, ganhou prêmios,
Como o Eduardo ganhou o galardão de me trazer um copo d'água. Fez um bem danado para mim. Mas ele ganhou o galardão. Esse é o tribunal de Cristo. Agora, depois que tudo isso passar, haverá um grande julgamento diante de todo mundo. Isso aí nós vamos estar lá do lado de Cristo. E as pessoas que não aceitaram a Cristo vão comparecer lá. E lá não é assim. O que você fez de bem de mal? Vamos supor, vamos chamar alguém. Manuel, que tem um Manuel aqui. Manuel, é a sua vez, Manuel. Você aceitou a Cristo como Salvador? Olha, mas vem na igreja todo domingo. Não foi isso que eu perguntei. Você aceitou a Cristo como Salvador? Olha, eu dava ajuda para os pobres. Não foi isso que eu perguntei. Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. Você aceitou Jesus como Salvador? Nunca bati na minha esposa. Não é essa a pergunta. Embora é uma boa coisa para você, mas não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. Ele vai falar, você já bateu na sua esposa? Se fosse lá no tribunal de Cristo, não é o caso, não é o caso, tá bom? Eu já bati na minha esposa, mas eu aceitei a Cristo, pedi perdão e o sangue de Jesus perdoou. Mesmo aquele que bate, aquele que mata, aquele que rouba, porque todos pecaram, e é só o sangue de Cristo. Esse é o evangelho diferente. Esse é o puro evangelho. Não é o que eu faço, deixo de fazer, é o que Cristo fez. Depois o que eu faço é de gratidão a Deus, é serviço a Deus, é reconhecimento do que Ele fez por mim. Não é para ganhar a salvação. Aí então Paulo explicou isso aqui, e ele fala o seguinte: nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqui, irmãos, é difícil até pegar isso aqui, porque tem muito pastor que vai pegar diferente. Você tem que servir a Deus, você vai comparecer dentro do tribunal de Cristo. Cuidado o que você está fazendo. E aí, com medo, a pessoa vai servir a Deus. Aqui, então, irmãos, é uma faca de dois gumes. Porque, sabe o que acontece? Muitos cristãos falam, já estou garantido no céu. Já estou garantido no céu. Para que servir a Deus? Já estou garantido no céu? Aí entra o primeiro ponto da minha mensagem. Versículo 11. Portanto, ele tem um contexto. Embora na minha Bíblia tenha um tema, o ministério da reconciliação, a Bíblia não tem esses termos, isso aí é parte humana. Tá bom? Mas o texto fala, portanto, por causa disso. Paulo gostava muito de fazer isso no livro de Efésios. Fala a teologia, fala as bênçãos, depois ele fala a responsabilidade. Alguém, certa vez, uma mulher chegou para o pastor, falou, pastor, a sua mensagem foi tão boa, até aqueles portantos, né? Portanto, Deus chamou, agora seja grato. Deus é misericordioso, portanto, agora sirva Ele. Então a minha mensagem foi tão boa, até os portantos. É porque no portanto chama a nossa responsabilidade. Mas Paulo fala o seguinte aqui, portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens, contudo já somos bem conhecidos de Deus. Espero também que sejamos bem conhecidos na nossa consciência, que era a igreja. Então o que eu posso dizer é o seguinte: olha, nós queremos motivação para a nossa vida, motivação para o finalzinho do ano, motivação para o ano 2014. Nós temos que ter essa motivação, que nós precisamos ter esse santo temor. Ter esse temor que não é medo, não é pavor, mas como diz lá o sábio de Eclesiastes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o temor é reconhecer a Deus realmente como Senhor, é reconhecer que nós vamos estar diante dele. Gente, isso aqui deveria fazer, embora Ele nos ama, tem o melhor para nós, mas, gente, eu não sei. Gente, dá vontade de ter medo, porque eu vou ter que estar na presença de Deus, e eu vou ter que dar conta de cada uma da vida que está sob a minha responsabilidade, e vou ter que dar contas da minha família. Eles vão ter que dar conta por si mesmos, mas eu vou ter que dar conta sobre a minha esposa, minhas filhas, o meu tempo, os meus talentos, os meus tesouros. Eu vou ter que dar conta para Deus. Gente, isso aqui eu devia estar aqui,
e desculpa falar, não pensa sou eu. Porque talvez eu vá ter uma responsabilidade maior, eu e os pastores, os líderes também um pouco menor, mas todos nós, isso aí bem claro, olha, bem claro, o versículo 10, é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal. E aí isso aí tem que trazer o quê? Sabendo, conhecimento. Nós sabemos, eu não sabia disso aí, você está sabendo agora. Você e eu, individualmente, nós vamos sempre nos comparecermos diante de Cristo e falar: e aí? E aí, filhão? E aí? O que você fez lá? O tempo que eu te dei, com tudo que eu te dei. Por isso, falar, irmãos, o melhor que você esteja, o mais consagrado que você seja, o mais crente que você seja, o melhor que você seja, ainda dá para ter muita paz. Porque o padrão de Deus é muito alto, muito grande. É muito grande. Isaías, eu acho que Isaías que diz, não sei esse versículo, as nossas obras de justiça perante Deus é puro. Alguém sabe a continuação desse versículo? Fala aí mais alto. A nossa melhor obra de justiça diante de Deus é trapo de imundícia, trapo de sujeira, aquele pano de chão, aquele mais sujo que tiver. O nosso melhor diante de Deus, desculpa falar isso, irmãos, mas é o que a Bíblia diz. O nosso melhor diante de Deus, pela excelência de Deus, é trapo de chão. E aí por isso que eu e você vamos comparecer diante dele, nós devemos tremer a base. E nos trazer o quê? Bom, ele não vai me condenar mais, porque eu tenho Cristo. Eu só vou perder o galardão. Mas o que eu vou fazer então? Opa! Vou acordar, vou me motivar, vou me energizar, eu vou me apoderar do poder de Deus, falar: Senhor, me enche do teu Espírito, eu quero te servir, manhã, tarde e noite. Eu quero fazer algo, eu quero pregar o Evangelho, eu quero orar, eu quero abrir a porta, eu quero olhar o carro, eu quero cantar no coral, eu quero limpar o banco, eu quero pôr no boletim, eu quero pôr envelope lá no banco, eu quero dar oferta, porque eu vou estar diante do Senhor. E Ele vai me perguntar: o que você fez? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez? O seu corpo, seu tempo, seus talentos, seus tesouros, sua família, sua saúde, seu tempo de vida. Aí já começam os problemas. Por exemplo, alguém que morreu com 5 anos de idade. Ele fala: não, morreu com 5 anos de idade, coitado. Coitado, ele morreu pouco. Mas imagina quem morreu com 80 anos. Não, avaliação passiva. Para quem morreu com 5 anos, o Zezinho, só 5 anos. Vou nem perguntar o que você fez com 5 anos. Mas você viu 80 anos. Você teve mais tempo que o Zezinho. E o que você fez com esse tempo? Ou aquele que tem poucos recursos financeiros e aquele que tem bastante. Deus fala assim: você fez, foi fiel, pouco, vai ter mais. Você tinha muito lá na terra, fez pouco. Não foi fiel, aqui vai. Mas tinha muito, perdeu lá. E aí é tanta coisa, só que eu queria parar, tem muita coisa. Que a gente começa a dar exemplo, ele fala: está pegando meu tempo. Não, porque é tanta coisa, a gente tem que ir para casa daqui a pouquinho e ficar pensando: eu vou estar diante de Cristo. E assim isso. A ceia é o memorial que diz que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e um dia voltará. E aí nós temos que examinar o nosso Deus, como ele foi, como ele faz. Examinar. O que eu estou fazendo? Ingratidão a Deus. Não tinha que sair, ó, ficar pensando. Foi tempo. E Deus é que do outro lado da moeda, não, a moeda tem 2 mãos. É o que? É que nós temos também o amor de Deus. Graças a Deus por isso. O versículo diz aí, no versículo 14, né? Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se Ele morreu para provar o seu amor, morreu por todos. Logo nós morremos. Morremos espiritualmente, morremos para o mundo.
temor de Deus, temor santo. Ele até diz antes, né, que acontece esse texto, procuramos agradá-lo em tudo, ali no versículo 9. Por isso nós nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo vivo, quer ausente. Mas aqui agora é o amor. O outro lado que vive isso aqui, irmãos, é o amor de Deus. O amor de Deus não precisa nem falar tanto. Né? O amor de Deus, nós temos lido, pregado, ouvido tanto. E só o fato de dar o Espírito é amor de Deus. Só o fato de Deus nos acreditar coisas para vocês. Só o fato de ter uma esposa, filhas ou filhos para vocês, outros que têm filhos, é o amor de Deus. Só o fato de amanhã poder ir trabalhar é o amor de Deus. Só o fato de no dia certo vai ter o seu salário é o amor de Deus. Só o fato de ter um negócio é o amor de Deus. Tudo é amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, que Ele morreu. Aqui também, às vezes, a gente já pregou sobre isso aqui, mas só para entender. A Nilce está aqui, fiquem bem, Nilce. A Nilce chegou sexta-feira de viagem, né, Nilce? Vai ter aqui um tempinho no Brasil. Deus te abençoe. Mas a Nilce, a Lucimar, pode sentar. A Nilce, a Lucimar, o Beto, a Helena, mas a Lucimar e a Nilce já viveram fora do país como missionários. Eu vi um tempinho, 2 anos, já Nilce, pequeno. E um tempo em um lugar bem menos hostil. Né? Mas, por exemplo, assim que a Lucimar teve Timor-Leste, teve na Ásia, teve no Camboja, um país complicadíssimo. E no Camboja, irmãos, ela até compartilhou aqui muitos problemas de órfãos, crianças que eram órfãos porque os pais morreram na guerra, correto? A alimentação era muito diferente na Camboja, bem diferente, né? Bem assim, bem igual a arroz e feijão, bife, né? Era coisa, não sei, tem coisa. Até a Lívia, a Neuza está ali também, a Lívia colocou coisa muito interessante, um post lá no Facebook, até respondi para ela, que era o seguinte, ela falou lá, os ingleses conquistaram, eles conquistaram muita parte do mundo, os ingleses conquistaram o mundo porque a cozinha deles, a comida deles é muito ruim. É verdade, diz que os ingleses têm os melhores temperos que trouxeram da Ásia, Índia, outros lugares lá, tem tudo quanto é tempero, mas a comida é difícil. Eu imagino lá no Camboja, a Nilce, não sei onde ela teve aí nas viagens missionárias dela, mas a alimentação é difícil. A língua é difícil. Essa coisa que aprender uma língua é fácil, quando a gente começa a falar, entender uma língua é difícil, é complicado. Às vezes tem gente que estuda 10 anos para aprender o médio, o básico. Eu lembro que, a primeira vez que eu fui pregar, até que nós damos um testemunho na Inglaterra, lá estava mais de gás. Eu fui pregar, e por exemplo, no inglês você tem good evening e good night, boa noite, só tem good evening, boa noite quando você chega, good night quando você está indo embora. Então eu considerei assim, tchau, good night, dando tchau. Aí eu falei, good night. Aí o pastor falou assim, pô, mas já acabou? Aí eu falei, que eu percebi que eu tinha falado errado, já fiquei todo mais vermelho, todo sem jeito, e tinha que continuar a falar. Então, às vezes, é muito foda, é muito foda. Eu lembro aqui o Luiz Amado, ele foi missionário na China, e na chinesa é a língua tonal. São 8 tons. Mas você fala assim, aqui nessa terra, na forma de humano, de bebezinho, sem saber falar, sem saber andar, sem nada, teve que aprender tudo. Primeiro contato com o ser humano, primeiro contato, nasceu da Virgem, pelo Espírito Santo, numa estrebaria.
tinha lá sujeira de camelo, de jumentinho, tinha o cheiro horrível lá, entendeu? Aí foi colocado lá no lugar onde os animais comiam, manjedouro. Teve que chorar, mas tudo isso para demonstrar o grande amor dele, para ele poder falar na nossa linguagem: eu amo vocês. E eu estou aqui para estar no mesmo nível que vocês, nível humano, sendo Deus humano para morrer do seu lugar. Você poder ser salvo e ir lá no meu lugar, lá no céu. O amor de Deus é muito, é muito. Agora isso que devemos motivar, motivar para essa vida cristã. Não só motivar para dizer: ele me salvou, ele me perdoou, vou para o céu, glória a Deus. Não, agora ele me ama, ele fez tanto por mim, eu posso fazer mais por ele. E o terceiro ponto aqui é que ele nos deu um ministério ou uma grande comissão. Aqui quando ele fala: olha, Deus reconciliou consigo o mundo e ele nos colocou como embaixadores, representantes do Senhor. O Império Romano ele tinha dois tipos de representação. Havia a representação do Senado, que era uma representação mais de legislar, de trazer orientações para o Império. E tinha lá a questão imperial. A questão imperial qual era? O Império Romano cresceu tanto e era muito longe, e os povos tentavam se insurgir, se revolucionar, ganhar a liberdade. E a cada 2 meses, 6 meses, tinha que mandar os embaixadores lá nas bandeironas de Roma. O exército de Roma, chegava lá um general de Roma com o símbolo do César no anel dele, fala o seguinte: olha, eu vim aqui representante do César, ó, o imperador romano. Vocês querem revolução? Nós queremos em paz. Nós estamos vivos em paz. Vocês querem revolução? Eu só trouxe aí uns 1% aí da nossa força militar. Já dá para acabar com vocês. E aí o pessoal: não, nós estamos em paz. Então havia esses dois tipos. E Deus aqui diz que Ele nos colocou como embaixadores do reino dele. E Cristo veio e nos trouxe também a paz. E nós trazemos uma mensagem de paz. Não é Deus que está de inimigo contra o homem, mas é o homem pelo pecado que está em inimizade contra Deus. E Ele nos manda, cada um de nós, como seus embaixadores, para levar uma mensagem de paz. Porque haverá um dia, aquele dia que eu já falei, o julgamento final, naquele julgamento final, não haverá mais mensagem de paz. Já acabou, já era. Acabou. E aí nós temos esse ministério. Você é embaixador. E mulheres embaixadoras. Somos representantes do reino de Deus. E nós temos uma mensagem de paz, de amor, de esperança. E nada como o Natal para nós podemos levar essa mensagem. E está todo mundo pensando no Natal. E nós temos que trazer a verdadeira mensagem do Natal. Natal é o Emanuel, é Cristo entre nós. É o menino que nos nasceu, o filho que Ele nos deu. Ele é o conselheiro, o príncipe da paz. É Ele, o reino da justiça está sobre os seus ombros. E é essa mensagem que nós temos que levar. É isso que temos que levar. Então nós temos que ter o temor do Senhor. Nós temos que ter o amor de Deus para nos motivar. Nós temos que entender que nós temos uma comissão. Nós somos comissionados como representantes de Deus. Já contei essa ilustração aqui, vou contar rapidinho para ele terminar a ilustração. Já contei isso aqui, alguns vão lembrar. Depois de 11 anos da igreja, a gente começa a contar essas ilustrações repetidas, tá bom? Mas é o seguinte, diz que o Alexandre o Grande
E aí ele olhou aquele soldado bem assim, tal, sem capacete do lado, estava tudo drogado. E ele falou assim: qual é o seu nome? Alexandre. E ele falou assim: ou você muda o seu nome, ou você muda de posição. E muitos cristãos assim, ele quer ser embaixador de Cristo, então está assim, ó, a vida toda de qualquer maneira, de qualquer jeito, tudo de qualquer maneira, não dá nem para cantar. O nosso general de Cristo dá para cantar, mas sem o Cristo, o general passar revista e chegar em você: qual é o seu nome? Cristão. Ou você muda de nome, porque você é cristão, não tem Cristo. Nós somos cristãos, somos embaixadores de Cristo e temos que viver uma vida ao nível de Cristo. Como diz ali, nos esforçamos para agradá-lo em tudo, porque sabemos que vamos comparecer diante de Deus. Vamos ter que ter esse santo temor, reverência, respeito. Temos que fazer por amor, temos que fazer porque Ele nos deu incumbência. Somos embaixadores de Cristo e Ele vai nos pressionar sim. Não perde a salvação, não perde. Vai estar lá diante do trono de Cristo, tribunal de Cristo, não perde a salvação. Mas o que você fez como embaixador? O que você fez como cristão? Que nome de Cristo passasse hoje aqui em lista, um por um, olhando, não é a nossa roupa, não é estamos aí no banco assim, mas é a nossa vida. Nossa vida. Deus que passasse aqui hoje em revista, um por um. E ia falar o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para Cristo. Eu estou escondido na cruz. Pela cruz, me salvar. Pelo Espírito Santo, pela força dele, eu me coloco aqui diante do Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a caminhar a minha vida diante do Senhor. Que se eu estiver alinhado diante do Senhor aqui, não tenho que me preocupar com o nome de Cristo. Ele vai me dar para mim. E aí eu vou dizer: oh, aleluia, louvado seja o Senhor. E aí eu vou dizer: por quê? Eu vou pegar tudo aquilo que eu ganhar, que vai ser muita coisa. Se ele me der uma coroinha, então vai ser de latão, e umas medalhas tampinha de garrafa. E aí eu vou chegar e colocar diante dos pés do Senhor. Só fiz por amor e resposta ao seu amor. Só fiz por temor do Senhor, para servir ao Senhor. Nada fiz por mim mesmo, só pela graça do Senhor. Não mereço nada disso aí. Talvez nem vou ganhar nada disso. Mas uma coisa eu sei: a minha salvação, tenho convicção, está garantida por Cristo Jesus. Chegando lá, está mais do que bom. Amém. Mas se eu puder